Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindos à CSC TV, a TV na web feita para você. Depois de um longo período de férias, estamos retornando com o nosso programa aqui pela CSC TV. Nosso entrevistado de hoje dispensa apresentação, conhecido em toda a nossa querida Maringá e região. Bem-vindo ao programa, Willy Taguchi. O prazer é meu, Marcelo, de estar aqui, e confesso que é um certo incômodo, né, que quando a vida da gente começa a se confundir com a história da cidade, você fica meio que já em referência de museu até, né? Verdade. Willy, quando vem uma pessoa no programa, a gente gosta que apresenta o currículo para a pessoa conhecer melhor você, não só o político, mas a pessoa. Apresenta seu currículo para o amigo de casa. Cara, esse programa tem quanto tempo? Eu tenho 57 anos, vou fazer 58 esse ano. Eu tenho formação, vamos por aí, né? Eu tenho formação de engenheiro civil, atuei logo que me formei durante algum tempo, mas eu fiz aí uma série de coisas. Hoje eu atuo dando aulas, sou também professor no curso técnico lá de edificações, no JK. Politicamente aí a minha vida é pública, né? Isso. Participei de diversos cargos, diversas ocupações, né? Na administração pública de Maringá, enfim. Certo, foi vice-prefeito? Isso. Vereador para Maringá? Não, vereador não. Vereador foi meu pai, 7 mandatos, né? Ah, sim. Eu só fui vice-prefeito. Willy, você é idealizador de um projeto. Campanha somente nas redes sociais, uma campanha livre. Como que surgiu essa ideia? Na verdade, eu acredito que no Brasil, e me perdoe a pretensão, mas eu acho que é verdade, eu sou pioneiro nessa proposta, né? Vamos voltar um pouco mais atrás, né? Quando inventaram a democracia, os gregos, né? A democracia, nem na Grécia, é do jeito que a gente imagina socialmente, né? Ali não eram todos que votavam, eram só alguns. Já era uma democracia representativa. De outra forma, na verdade, na chegada ao poder de decisão, mais representativa, não eram todos que votavam. A rede digital que o homem, que o ser humano desenvolveu, permite isso hoje, professor, de fazer uma democracia direta, né? Você, no olhar, frente a frente com o eleitor, né, com o munícipe, e, na verdade, o que me encantou mais foi exercer um mandato compartilhado. Mas longe daquele discurso, olha, fazer uma administração comunitária, né? Um mandato compartilhado em rede social, através de enquetes, né, nos temas importantes, voto sim ou voto não. Porque eu creio que o representante da população está lá para representar a população, né? Até o conceito, viu, Marcelo, de oposição-situação, eu não digiro bem isso, né? Porque quando o cidadão está lá, ele está lá para representar a população. Ele não está lá para defender o prefeito ou ser contra o prefeito. Certo. Né? E tem que ser o representante do cidadão. Do cidadão, claramente. Perfeitamente. Então, você fez uma campanha na eleição retrasada só na mídia. 550 certo? votos. 550 votos. Nessa última eleição? De novo, 510 votos. 510 votos. E você, novamente, optou somente pela campanha nas redes sociais. É o que me encanta, Marcelo. Eu acho que na vida a gente tem que ter alguns propósitos, sabe? Nessa altura da vida, né, eu queria, e continuo querendo, marcar um processo de transformação, né, dentro daquilo que a gente entende que seja positivo para a sociedade. Senão não vale a pena, na minha opinião. Então, quando eu propus não só fazer a campanha, e fiz, né, como exercer o mandato, era mudar a relação de poder. É fazer, na verdade, uma reforma política de baixo para cima. A população certo. Querendo participar, é visível isso nas manifestações. Eu ajudei a organizar quase todas em Maringá, quase todas não, todas em Maringá, desde 2013, né? E é visível isso, e é possível isso através de rede digital. Agora, é importante o seguinte, a minha campanha para vereador, que eu acho que ainda é possível, foi sem nenhum papel, foi sem nenhum banner, nenhuma placa, mas não foi só na frente do computador, não, como as pessoas gostam de falar, às vezes até denegrindo ou querendo prejudicar. Andei nas ruas, registrei os fatos, né? Talvez tenha faltado uma intensidade maior, não é? Na busca do voto real. Talvez isso.
Willy, mas você, uma pessoa conhecida em Maringá, exerceu o cargo de vice-prefeito, conhece muitos empresários, certo, conhece muita gente, tem a colônia. Você, injetando dinheiro na sua campanha, certamente você seria uma pessoa que poderia ter sido eleita pelo seu conhecimento político, pelo o caráter que você tem. E mesmo assim você optou novamente em fazer uma mídia somente digital e você poderia ter sido eleito. Eu não quero particularizar em mim. Dinheiro elege até poste. Dinheiro elege até poste, né? A gente sabe disso, quem lida com política, quem acompanha o processo político, né? Agora, na rede digital, é isso que eu tentei, professor, é o seguinte, se você parar e prestar atenção, em qualquer cidade do Brasil ou estado, você se elege vereador ou deputado com 1 a 2% dos votos. Não sei se vocês pararam para prestar atenção nisso. Em Maringá, seriam 1%, seriam 2.400 votos. Então, é possível aqui, através dessa lente, através desse acesso, dessa ferramenta, atingir com alguma bandeira, né, um segmento social disso. Eu tenho desenvolvido, aliás, e tenho colocado isso, que eu acho que o PT descobriu isso há 20 anos atrás, né, na tentativa de chegar ao poder. Eu até, vendo algumas declarações de Lula, eu acabei concluindo isso, que eles aprenderam a chegar ao poder. Você pode perceber, o PT desenvolveu um trabalho forte em cima de nanominorias, não é nem microminorias, são nanominorias, e acabaram chegando ao poder. E talvez por isso a gente tenha um avanço tão grande em conquistas sociais dessas minorias, às vezes até incomodando a maioria, como a gente vê hoje, né? E a maioria que acaba se perdendo, Marcelo, né, em opções, acaba não entendendo esses tais 1 a 2%, acaba não elegendo seus representantes. Aqui em Maringá, por exemplo, pouca entidade ou nenhuma, Marcelo, pode dizer o seguinte: nós elegemos um representante. Aí você pode colocar engenheiro, médico, associação comercial, entidades religiosas, né? Não existe isso, infelizmente, essa articulação da sociedade no sentido de produzir seus representantes. O que eu vejo durante a campanha, principalmente nesse meio, é um bate-cabeça muito grande, né? Aí fala mal um do outro, né? Olha, o Taguchi quer, na frente do computador, ele quer se eleger. Eu ouvi muito isso, né? Na verdade, exato, pessoas eu também ouvi. Pessoas querendo me prejudicar. Ah, folgado, né? Ele quer se eleger só na frente da tela. Quando isso, na verdade, acontece em outros candidatos também. Então, exceto a esquerda, exceto o PT especificamente, que é a parte mais visível da esquerda, o restante da sociedade acabou não entendendo isso. 1%, 2.400 votos, você pode ter 99% da população, dos eleitores, falando mal, odiando você. Você consegue se eleger. Você falou o seguinte, você participou dos protestos da organização desde 2013. 2013. Certo? E quando eu encontrava você no protesto, que eu vi muitas vezes, você estava sempre caminhando no meio do povo, você nunca subiu no palanque, pegou o microfone, falou, você sempre esteve no meio do povo caminhando ali. Por que isso? Enquanto outras pessoas que nem eram candidatos subiam lá para ser visto. Mas a regra era essa, Marcelo, era não ser candidato. Porque é muita pretensão minha, ou de quem quer que seja, querer se arvorar como porta-voz das manifestações de rua, né? Eu vejo, inclusive hoje, líderes nacionais se arvorando dessa condição. Eu acho que é muita pretensão, menos, né? Hoje a sociedade tem, cada um de nós, uma consciência, e a maioria de nós tem uma consciência coletiva que está revoltada. Eu tenho colocado nas redes sociais, está sem paciência, viu, seus agentes públicos? Estão sem paciência, que é como os antigos diziam, né? Então, é claro que na hora de você dar personagem a um movimento, você precisa entrevistar alguém, o José, o João, o Manuel, enfim, né? Aí é chamada essa pessoa. Agora, essa pessoa achar que é a voz das ruas, realmente é muita pretensão, porque, volto a dizer, a sociedade política, cultural brasileira não construiu um ambiente para a produção dessas lideranças, né? Então, eu ou qualquer outro que quisesse aparecer lá estaria contaminando as manifestações, né? Talvez esta seja uma das razões do sucesso da manifestação de Maringá. Ano passado nós tivemos uma manifestação de 60 mil pessoas, 20% da cidade foi para a rua, sem uma vírgula na mídia comercial, sem uma vírgula, totalmente produzida em redes digitais. Então, aqueles que de vez em quando leem aí, tem gente que
se dedica a minimizar o poder das redes, né? Ah, está brincando na rede digital. Não está brincando, não. Já caiu o presidente, né? Está sendo presa pessoas importantes. Nós somos na época, se você me permite, você é mais jovem que eu, mas em que só de ouvir falar vereador, você já ajoelhava. Era uma autoridade, né? Senador, Deus me livre. Hoje, ó, cana. Então, nessa situação que você falou, do pessoal lá, você acredita, ou você pensa na sua ideia, que a pessoa que se torna esse líder, que sobe lá para falar, para ficar, é um personagem para um período pré-eleitoral, e é melhor você ter, que nem você tem uma caminhada já longa, e você não precisa ficar se mostrando. Mas você acha que a pessoa que quer fazer isso para uma futura candidatura, ele está criando um personagem de liderança, uma falsa liderança ali só por um momento, depois some e volta nas oportunidades? Eu acho assim, quem se veste com esse manto, né, está se vestindo ilegitimamente, está se apoderando de uma manifestação coletiva ilegitimamente, né? Qualquer um que seja, inclusive eu, né? Agora, o que a pessoa vai fazer com isso, né? O que eu vou fazer, por exemplo, com as minhas 2 tentativas, né, de me eleger sem nenhum papel, sem nenhum real, a minha prestação de contas foi R$0. Eu não gastei absolutamente nada. Até pensei em ir numa lan house, pegar uma notinha e prestar contas, né, de um uso de uma lan house. Mas nem isso eu fiz. Foi R$0, né? E eu tinha um propósito nisso. Gente, do jeito que nós estamos hoje, com a nossa regra eleitoral, não é? A mudança do Código Eleitoral, a mudança da regra eleitoral é a mãe de todas as mudanças. Ou a gente faz, ou a gente vai continuar elegendo bandido. Não é? Então, esses tais 1% fica muito fácil, gente. É isso que eu queria chamar a atenção. Fica muito fácil. Não sei se vocês sabem, a população de viciados em crack em qualquer cidade do Brasil é 1%. Já elegia um vereador. Já elegia um vereador. Basta prometer uma pedrinha para cada eleitor. Então, ou se muda isso, ou não adianta. A gente vai continuar dando pérola aos porcos. Mas, William, veja bem, mudou a lei, você falou que mudou a lei, nós temos conhecimento disso. Mas mesmo assim o pessoal consegue um jeito de burlar. Teve casos que saiu no jornal de empresas pegar funcionários para doar dinheiro para determinado candidato. Perfeito. Os funcionários que doaram o dinheiro não teriam condições financeiras de doar esse dinheiro. E mesmo assim, mudando a lei, o pessoal ainda consegue burlar a lei. Pois é, mas não é a lei no Brasil, né, Marcelo? Olha, você veja, tem um sítio lá em Atibaia que tem 2 patinhos com o nome dos netos do cidadão. Tem lá um quadro lá do diploma do cidadão. E o cidadão fala que não é meu o sítio. Não é? Aí uma grande consultora do Brasil vai lá e reforma o sítio inteiro. Não é meu. Essa consultora tinha negócios do Luiz Inácio, né, vamos dizer assim. Já deixa claro, porque todo mundo sabe. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte. Vocês se lembram de mensalão? Sim. Não é? Petrolão também? O que é isso? As pessoas votavam para quem faz lei. Né? As pessoas, pagavam dinheiro para quem faz leis, para votar leis. Agora, que tipo de lei é essa? Que tipo de lei é essa? Então, por mais que o juiz Sérgio Moro, que a gente tem que ajoelhar todo dia e agradecer para Deus a existência dele, se esforce, não é? O Moro prende, a justiça solta e pior, o povo elege. Elege mesmo. Com essa regra que a gente tem hoje. Ou se muda isso, ou a gente não vai a lugar nenhum. Então, a minha postura, a minha posição na sociedade é uma postura de um elemento transformador desse processo, né? Então a gente falar de uma forma transparente, de fazer esse enfrentamento, né? De que é preciso mudar. Não é possível. Veja bem, vamos fazer uma conta um pouco mais elástica. Nós temos 15 vereadores em Maringá. Na média, 2%, um pelo outro, nós temos 30% dos votos lá, representando 70% da cidade. O que é a democracia? Não é a vontade da maioria? Exato. Que maioria é essa representada por 30%? Então, gente, vamos parar de nos enganar, né? Vamos falar sério a respeito de política, que é o que rege a vida de cada um de nós, é do seu plano de saúde, né? É da sua atividade laboral, que você é professor de educação física, né? É da sua atividade extralaboral, né? Que você faz, inclusive, trabalhos aí paralelos fora para complementar a renda. Então, vamos falar sério, senão a gente não vai a lugar nenhum. Eu posso morrer não me elegendo, mas eu vou morrer falando sério.
Escuta, voltando um pouquinho aí sobre a campanha somente nas redes sociais, certo? Você pensa ou acredita que você é o idealizador disso? Pioneiro. Que mesmo as pessoas, todos os candidatos fazendo a campanha somente nas redes sociais, com todos os aparelhos que tiver, os aparelhamentos que tiver, ainda o dinheiro vai ser o diferencial? Não pelo seguinte, a participação em rede social é um pouco diferente, né? Numa conversa de boteco, ganha aquele que fala mais alto ou que está mais bêbado, né? Ou as duas coisas, né? Muito bom. Bate na mesa, olha o Corinthians é bom, olha o Santos, que é meu time é melhor. E aí acabou. Aí o cara se lembra de uma gozação bacana, faz o outro passar vergonha e acabou a conversa. Em rede social vocês podem observar, você não consegue falar besteira lá, né? E você fica constrangido em falar besteira, porque logo em seguida vem alguém, pá, uma pancada. Certo? Não, o professor Marcelo não é um bom professor de educação física. Ele vem o seu aluno falando, não, ele é bacana por isso. Ou o contrário, né? Então, a rede digital horizontal, né? Horizontalizada, ela acaba produzindo essa qualidade. O cidadão se sente obrigado a buscar informações. Eu tenho amigos na minha rede social, né, que participam lá, que são operacionais. Eu tenho pedreiros, mestres de obras, né, donas de casa, que a gente se surpreende com a qualidade da informação que ela tem, que essas pessoas têm. Eu sempre digo aqui no programa, porque o eleitor não pode ser aquele eleitor somente de Facebook. Ele tem que conhecer também. Mas ele se obriga, mas ele tem que conhecer, claro, outros caminhos para identificar uma situação que esteja acontecendo, identificar um candidato, não somente Facebook. Claro. Tem uma pesquisa no Facebook que diz que cada 1000 pessoas, 50 realmente é que está se comunicando com você. De cada 1000 pessoas que você tiver ali no Facebook, 50 estão ali em atividade com você. Então, nas redes sociais, essa campanha ainda na rede social seria assim, você teria que ter muitos amigos com você, muitas pessoas divulgando o seu trabalho para você conseguir uma margem de voto satisfatória para você poder chegar. Eu tenho 5.000 amigos, eu tenho só uma rede, eu optei por não abrir o perfil 2, o perfil B, né? Porque eu não conseguiria gerenciar, porque eu gerenciava eu pessoalmente, né? E nas duas campanhas isso é um dado interessante. 5.000 amigos, na primeira 550, agora 510. Então são 10% do alcance que eu fiz. Mas assim, aqui eu me dedico a isso, né? Eu busco a participação e a interação com a pessoa. Quando a pessoa dá uma opinião, mesmo contrária à minha, eu vou lá, me proponho a rebater, né? A construir um debate, né? Até porque isso é democracia. Se fosse todo mundo pensando igual, era comunismo, né? E no comunismo, inclusive, eles metralham e matam quem pensa diferente. Exatamente. Pessoal, o que o Willy falou realmente é verdade, porque apesar de ser amigo dele nas redes sociais já há alguns anos, eu tive a oportunidade de conhecer ele em agosto, nessas últimas eleições. Mas somos amigos há muitos anos. No Facebook, nós somos amigos. E ele, quando a gente puxava a conversar, nós discutimos várias coisas. É uma pessoa muito acessível. A gente discutiu até a queda da Bastilha, sempre conversando. Willy, vamos falar um pouquinho da política municipal. Como que você vê o atual quadro da política agora com o novo prefeito, renovada toda a Câmara Municipal? O prefeito, o que ele vai encontrar nessa nova formação? Perfeitamente, Marcelo. Bom, o prefeito Ulisses Maia tem uma história, tem uma construção de um projeto político desde há muito tempo atrás. Em 89 ele já acompanhava o irmão dele, Ricardo Maia, ainda muito jovem, fazendo faculdade, eu conheci assim. Então tem o meu respeito, tem o mérito dessa perspicácia de você ter se dedicado, né, dessa determinação em buscar o resultado, e agora ele conseguiu. Agora, é preciso entender também, na minha opinião, né, que aqui em Maringá houve uma personificação da revolta nacional contra tudo que está aí. E aqui em Maringá, essa revolta chegou no momento em que os Barros, né, tinha aí um terceiro, buscava um quarto mandato seguido, com a Cida Borghetti sendo vice-governadora, com o Ricardo sendo ministro, né? Então, houve essa personificação, e isso, na verdade, não foi a gota d'água, foi o balde de água na decisão da eleição, na minha opinião, né? Então, é preciso reconhecer isso. Agora,
Em relação à cidade, é tudo isso que você está vendo, você que nos acompanha aqui em Maringá, quem mora aqui, né? São CMEs, são escolas, né? Nos últimos 2 anos foram inauguradas 30 CMEs e escolas, né? Que foram construídas ou repaginadas. Eu digo repaginada porque antigamente eram 8 salas e aí agora é uma CMEI gigante que está Exato. aí, como a Lídia Dutra, que eu postei esses dias na rede social. Então, vai encontrar aí um município com uma qualidade de aculturamento social muito grande. Ninguém que nasce em Maringá, ninguém é analfabeto, porque não existe falta de vaga nas escolas, né? Vai encontrar uma cidade com uma capacidade física instalada de atendimento de políticas públicas perfeitamente suficiente, né? E resta então, agora, ao novo prefeito, um desafio muito grande, que é provar que ele pode ser melhor do que uma excelente administração que vinha tendo. Vamos deixar de lado as questões pessoais, né? Que alguns têm restrições, outros não, né? Mas veja bem, só para citar uma, durante a campanha foi muito usado isso, o termo família Barros, né? Família Barros, nós tínhamos que parar com isso. Mas peraí, só os Barros têm família, enfamilhamento político? E a família Verri? E a família Maia? E a família Covas? E a família Requião? Então, o enfamilhamento político é fruto do processo, né, das leis eleitorais hoje. E a família Barros e essas outras famílias usam desse processo. Agora, não dá para ser seletivo e criticar um só, aí é má fé. E houve muito disso durante a campanha, né? Então, muita coisa foi colocada nesse sentido. Muita fantasia também a respeito do Ricardo Barros, do qual eu fui vice-prefeito, e eu lembro até hoje do tal shopping de Manaus. Rapaz, isso aí, em alguns blogueiros aqui da cidade, era uma certeza absoluta do tal shopping de Manaus. Quem tem mais de 30 anos, 40 anos vai se lembrar disso. Ricardo Barros tinha um shopping em Manaus. Gente, faz 30 anos. Cadê esse shopping, gente? Não apareceu até hoje. Só se em Marte tiver uma cidade chamada Manaus e ter um shopping lá que não foi descoberto ainda. Então, é isso. Qualquer cidade do Brasil se orgulharia em ter um ministro. Qualquer cidade do Brasil, né? Eu acho que a grande maioria de Maringá também. Exceto alguns ativistas de política, que também hoje têm acesso à mídia, que acabam perseguindo pertinazmente, né, a atuação do ministro Ricardo Barros. Ontem eu vi uma matéria, a primeira vez que o Temer foi ao Rio Grande do Sul foi para atender um evento do Ministério da Saúde, a primeira ida do presidente ao Rio Grande do Sul. Foi lá, né, a entrega de materiais ligados à saúde, fruto do trabalho de economia do ministro Ricardo Barros, que é um gestor, né? Para ser ministro, para ser gerente de um hospital ou do Ministério da Saúde, não precisa ser médico, né? Se for médico, tem que ter formação em administração hospitalar, senão não vai fazer um bom trabalho. E eu lembro, nesse sentido, que o José Serra, economista, fez o trabalho de referência no Ministério da Saúde, mais lembrado até hoje, que é o remédio genérico. Nenhum outro médico fez isso, né? Teve que ser um economista no Ministério da Saúde. Então, infelizmente, nós temos isso em Maringá, uma autofagia, as pessoas se preocupadas em derrubar um ministro, né? Nós temos aqui em Maringá uma grande renovação na Câmara. Foi muito. Você, como político, como que você vê que muitas pessoas veem no jornal escrito o político de um mandato só, certo? Certo. O que o político de um mandato só ele faz que ele constrange toda a população, ele perde o crédito junto à população. É um candidato que ele se elege prometendo uma coisa e faz totalmente outra. É um candidato que só vota com aquilo que o prefeito pede. O que é o candidato de um mandato só? Tá. Primeiro, renovação. Eu não gosto muito de rótulos, nem desse, nem de candidato de um mandato só. O voto da renovação. Porque eu tive o privilégio, né, aos 57 anos, de ter visto um monte de coisas ao longo da vida, né? Só não vi Pelé jogar, porque é antes de mim. Mas olha, eu vi aqui o maior exemplo de renovação política da história do Brasil, Fernando Collor de Mello. É verdade. Então, a renovação em si só não significa absolutamente nada. Né? Nada. Mesmo que Fernando Collor de Mello fosse um senhor de 60, 70 anos de idade, né? Também seria chamado de renovação e também poderia ter dado
problema que deu com ele. Então, isso não me encanta nem desencanta. Eu acho que esse não é o ponto, né? Da questão do político do mandato só, eu volto a fazer uma referência naqueles tais 1%. Né? O cidadão se elege e é tratado depois como representante da cidade, quando na verdade ele é representante e conseguiu encantar 1% da cidade, não 99% da cidade. Então, na próxima eleição, os 99 falam tão mal desse candidato que aqueles 1% ficam com vergonha de votar e pronto, não volta mais. Né? Então é simples assim. Você colocar a visão que você tem aqui para o pessoal de casa, porque muitas vezes o pessoal de casa não sabe o que está acontecendo nos bastidores da política. É muito interessante isso, pessoal. E eu quero agradecer aqui, que chegou ao fim o programa, infelizmente, que estava muito bom o debate aqui, a conversa com você. Ele é um dos melhores programas que nós já fizemos aqui. Você fala isso para todo mundo, eu já ouvi isso. Um dos melhores programas que nós fizemos aqui. Quero agradecer a sua presença e quando tiver um convite, espero que você retorne. Olha, eu que tenho que agradecer a paciência das pessoas que estão nos ouvindo, né? E especialmente do pessoal aqui que está acompanhando essa gravação aqui, colaborando aí na construção coletiva aí de uma nova cidade, de um novo estado, de um novo Brasil, né? Aqui não é patrocinado não, viu gente? O patrocínio aqui é você. Se você nos der audiência, estará bem patrocinado e a gente espera isso. Ok, obrigado, Willy. Um abraço, obrigado a você. Pessoal de casa, muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo programa.